Fala galera, tudo jóia? Eu sou o professor Eduardo, professor de Física. Sejam bem-vindos ao Física Aplicada. Pessoal, na nossa primeira aula começamos a discutir os conceitos da cinemática. Aquela parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. Tudo bem? Então olha só, o conceito de repouso, de movimento e a trajetória por um corpo depende do referencial adotado. Tranquilo? Então, esses conceitos são iniciais. Eu sei que tem muito aluno que já tá doido, já tá afobado, né? Eu quero ver o negócio pegar fogo mesmo, eu quero ver o brabo. Calma, vamos na manha, que vai dar bom, tá? Vamos entender bem esses conceitos iniciais que quando a gente for aprimorando vai ficar melzinho na chupeta, beleza? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre deslocamento, tá? E distância percorrida também. Tá, imagina a seguinte situação. Você saiu da sua casa, você vai para a escola, tá? Aí, em um dado instante, você chegou no quilômetro 10, de uma estrada, você chegou, olhou, esse instante aqui é o quilômetro 10, essa trajetória. Aí o aluno fala assim para mim, professor, então quer dizer que eu saí da minha casa, quando eu passei por esse ponto eu andei 10 quilômetros? Não, né? Não. Significa o seguinte, que esse ponto da trajetória indica, essa posição exata, o quilômetro 10. Esse instante marca a posição do quilômetro 10 dessa estrada, dessa rodovia. Beleza? Então na física a gente marca como uma posição inicial. Então quando você passou exatamente pelo quilômetro 10, você passou pela posição inicial. Tá? E a gente chama a posição inicial na física como o SO, espaço inicial. Aí você continua caminhando, Você continua caminhando aqui, bonitinho. Aí você vai lá e passa pelo quilômetro 18. Tranquilo? Então o deslocamento, pessoal, olha só, Você saiu do quilômetro 10, Você passou por esse quilômetro, você marcou lá, posição inicial. Aí você chegou no quilômetro 18, chegou na sua escola lá. Marcou a posição lá, quilômetro 18 representa a sua posição final. Posição final. A gente chama a posição final como SF. Tudo bem? Então quanto que você se deslocou? Você saiu do 10, foi para o 18, você se deslocou 8 km. Tudo jóia? Então o deslocamento na física a gente vai usar esse símbolo delta, tá? O delta S, que é a variação de posição, tá? O delta, é exatamente nessa diferença, tá? Então a diferença de posição vai ser quanto você se deslocou. Saiu do 10, chegou no 18, você se deslocou 8 km. Tudo jóia? Então a gente calcula como, professor? Posição final menos a posição inicial. Beleza? Fazendo essa continha vai ser a posição final 18, posição inicial 10. Beleza? Então você se deslocou 8 km a partir, dessas posições, tá? Passei pelo o quilômetro 10. Vamos supor agora que quando você passou pelo quilômetro 10, você olhou para o relógio. Você olhou para o relógio e viu que o tempo aqui, que a gente vai chamar de tempo inicial, quando você passou pelo quilômetro 10, você olhou e falou assim, 8 horas da manhã. Tá? Você foi bem atrasado para a escola, hein? Mas vamos relevar isso. 8 horas da manhã. Quando você se deslocou esse 8 km, você olhou e deu o tempo final de 9 horas. Tá? Então você levou 1 hora para se deslocar esses 8 km. Você foi bem rápido, Beleza? Então, a variação de tempo, também a gente calcula como tempo final menos o tempo inicial, Ou seja, 9 horas menos 8 horas vai dar 1 hora. Tranquilo? Beleza? Aí um aluno me perguntou assim, professor, eu posso ter um deslocamento nulo? Aí a resposta é que sim, tá? Zero, eu posso andar e ter um deslocamento nulo? Sim. Pensa nessa seguinte situação aqui, ó. Imagina que você saiu do quilômetro 5, tá? Essa aqui é a nossa trajetória, a posição, uma reta que está marcando as posições, conforme você passa por esses marcos. Então, vamos supor que você saiu do 5, essa aqui é a sua posição inicial.
Aí você foi até o quilômetro 10, por exemplo, né? Vou colocar uns valores simples só para vocês entenderem o conceito por trás, tá? Chegou na posição 10 aqui, ó, no quilômetro 10, você marca aqui a posição final, tá? Beleza. Então você saiu do 5, foi pro 10, você se deslocou 5 km, certo? Para ir? Então o ΔS da ida aqui foi de 5 km. Beleza. Aí você vai e volta. Você, putz, esqueci, sei lá, minha carteira. Você teve que voltar. Então, quando você voltou os 5 km aqui, concorda que você voltou exatamente a mesma distância? Você voltou os 5 km, ó. ΔS da volta foi exatamente os 5 km. Quando a gente faz, né, ó, posição, agora olhando, né, para a posição final, né? Então, você foi na ida, depois você voltou para o mesmo ponto. Então, a posição final coincide com a inicial. Então, o seu deslocamento nesse trajeto foi nulo, tá? Só que a distância percorrida é simplesmente a soma efetiva dos trajetos, sem você meio que se preocupar com a ida ou a volta. Você simplesmente vai somar do instante que eu marquei aqui, a primeira posição, fui, andei 5. Ah, esqueci a carteira, voltei, andei 5, você vai somar tudo, tá? Então você andou 5 na ida e andou 5 na volta, né? A distância percorrida vai ser simplesmente, né, o módulo, né, do deslocamento da ida mais o módulo do deslocamento da volta. Professor, o que isso significa? Significa que eu não quero saber do sinal aqui não, tá? Eu só quero saber simplesmente o valor absoluto, tá? Então aqui eu fui 5, esse deslocamento seria negativo, mas a distância percorrida quer saber simplesmente do valor, 5, beleza? Então a distância percorrida vai ser, no caso, de, aqui eu andou 5, 10 km. Tudo bem, pessoal? Então, na nossa próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Vamos colocar um exercício simples, um pouquinho mais elaborado e um pouquinho mais difícil, tranquilo? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula. É isso aí.